O Vasco coloca em caixa quantia considerável para a temporada de 2025, o aparecimento de primeiro atacante a ser contratado e também conversas avançadas na SAF. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Em 2025, o Vasco de fato conseguiu ganhos financeiros referentes à participação em competições bem maiores do que nas últimas temporadas. O Cruz Maltino teve um desempenho até de certa forma positivo no ano de 2024. Obviamente a temporada poderia ter terminado um pouco melhor, mas mediante o contexto que o Cruz Maltino também teve se apresentando em 2024, a equipe teve sim uma temporada de certa forma bem positiva. Com um total de cerca de 49 milhões de reais que foram arrecadados, o clube se posicionou na 12ª colocação entre os times brasileiros com maior receita proveniente de competições. Assim, o Cruz Maltino conseguiu conquistar esses valores que entram em caixa e que ajudam bastante em um momento em que o Vasco não tem de maneira alguma um investidor de maneira fixa, como tinha até um certo período anterior, que permitia a equipe ter mais investimentos. As premiações são sempre muito importantes. O fato do Vasco ter ido um pouco mais longe do que o normal na Copa do Brasil também fez com que a equipe pudesse arrecadar cerca de quase 23 milhões de reais, ao ter também chegado à semifinal da Copa do Brasil, onde parou no compromisso contra o Atlético Mineiro. Poderia sim ter ido à final. No entanto, esse já foi um avanço bem significativo, tendo em vista os últimos anos em que o Vasco esteve ficando de fora já nas primeiras fases da Copa do Brasil. Além da Copa do Brasil, que premiou o Vasco com cerca de 22 milhões de reais, o Cruz Maltino também obteve resultados do Campeonato Brasileiro, terminando na 10ª colocação e arrecadando mais quase 27 milhões de reais. Essa posição também permitiu com que o Cruz Maltino pudesse alcançar esse montante que entra no caixa nesse final de ano em boa hora, principalmente para que o Cruz Maltino possa manter com seus compromissos rigorosamente em dia e que permita com que 2025 possa ser melhor planejado. Obviamente que durante as últimas temporadas o Vasco passou bem longe de arrecadar isso. Isso também já demonstra de certa forma uma evolução bem significativa, quase 50 milhões de reais em premiações durante o ano de 2024 podem permitir com que 2025 possa ser melhor planejado. Vasco bem que poderia também engrenar essa questão dos ganhos financeiros com a possibilidade de uma venda, como foi informado mais recentemente, a chance de que o argentino Manuel Capasso pudesse ser negociado em definitivo à equipe do Olímpia do Paraguai. No entanto, uma mudança acontece nesse momento na possibilidade desse negócio. O jogador que conseguiu se destacar durante a sua passagem pela equipe paraguaia conseguiu ser fundamental quando foi titular na defesa da equipe e conseguiu também conquistar título. O zagueiro, que teve uma trajetória de início no Vasco, mas que não conseguiu engrenar uma quantidade de jogos como titular, foi emprestado durante o início de 2024. No Olímpia, conseguiu ter seu espaço e conseguiu ser titular por boa parte da temporada. No entanto, o valor estipulado pela opção de compra, que era de quase 10 milhões de reais, dificultou bastante o negócio na visão do Olímpia. A equipe vê alguns empecilhos, principalmente nesse quesito financeiro, para que consiga acertar com o Vasco um negócio e que tenha o zagueiro argentino de forma definitiva em seu elenco. Seria mais uma possibilidade do Vasco conseguir um ganho financeiro na temporada de 2024 virada para 2025. No entanto, ao que tudo indica, o jogador deve mesmo retornar ao Rio de Janeiro para também se apresentar novamente ao elenco do Vasco para o início de 2025 e aí ficará a cargo da diretoria e principalmente dos representantes desse jogador a intenção de qual será o objetivo, se o jogador será negociado para um outro clube. O Vasco que investiu durante 2023 na contratação dele, no entanto, agora buscava ter esse investimento retornado
não conseguiu e possivelmente o atleta deve estar presente no elenco do Vasco para 2025, a não ser que seja negociado para uma outra equipe ou que o mesmo Olímpia consiga um acordo com o Vasco. O Campeonato Brasileiro mal terminou e a série de especulações já também foram abertas em relação ao Vasco para contratações em 2025. Mais recentemente, a possibilidade de que o Vasco possa estar buscando negócio por Joaquim Lavega, um jovem atacante uruguaio de apenas 19 anos e que atualmente pertence ao River Plate do Uruguai, mas que está em fim de contrato, já despertou o interesse do clube carioca. Ele se destacou no Campeonato Uruguaio, onde marcou 11 gols e deu 4 assistências em um total de 35 partidas. Os números fizeram com que o jogador que atua pela ponta esquerda pudesse se tornar uma peça interessante para o Cruz Maltino na temporada de 2025. Há também toda essa questão de sua idade, e que ainda o leva a ter uma margem de progressão e desenvolvimento muito positiva. Um dos principais atrativos para que esse negócio possa acontecer por lado do Vasco é principalmente o custo da transferência, que seria zero, em tempos em que os clubes enfrentam cada vez mais dificuldades financeiras em relação à quantidade que se tem de ser destinada à contratação de jogadores. O Cruz Maltino, achando algumas boas oportunidades no mercado de transferências sul-americano, transforma isso também em algo extremamente positivo. Falando agora sobre a SAF do Vasco, um assunto que tem cada vez mais esquentado na colina. A negociação com o grego Evangelos Marinax, empresário grego com vasta experiência no setor marítimo, está avançando de uma forma muito adiantada. Atualmente, ele tem apresentado-se como o principal candidato à compra da SAF do Vasco e está em processo de due diligence, que é a etapa fundamental onde as partes analisam minuciosamente todos os aspectos. Mas obviamente é necessário ressaltar que, em caso de um acerto, o negócio não deve acontecer antes de fevereiro. Mais recentemente, um investidor russo apareceu como interessado no negócio. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.